Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre séries, cultura, cinema e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero novamente falar sobre cinema, né? O nosso carro-chefe aqui desses vídeos aqui, tá? E eu quero falar de uma coisa muito especial, que é uma mostra que está acontecendo não só no Circuito Estação, mas na cidade do Rio de Janeiro, tá? Em vários cinemas do Rio de Janeiro, que é a Festa Ghibli, tá? Quem não conhece, o Estúdio Ghibli é um estúdio japonês, né? Que faz animações, né? Que são muito famosas, muito consagradas, já ganharam até Oscar, né? Como, por exemplo, A Viagem de Chihiro, né? Esses Conto da Princesa Kaguya, né? Túmulo dos Vagalumes, né? Só mostras, assim, de animação, só animações japonesas assim muito conceituadas, né? Muito bem feitas, né? Verdadeiras obras de arte, né? E que também trabalham um cinema fantástico, assim, muito interessante, uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Ocidente, né? Então essas animações japonesas, elas despertam uma atenção muito grande das pessoas, né? Quando elas passam por aqui. E tá vendo, né? Ou ouve, né? Que eu não sei quando é que eu vou colocar esse vídeo no YouTube, tá? Essa mostra, né? Do Estúdio Ghibli, tá? E eu quero começar hoje uma série de 5 vídeos, né, que eu vou falar sobre 5 filmes dessa mostra, tá? O detalhe é o seguinte, acho que são cerca de 22 obras que estão passando nessa mostra, tá? Essa mostra que vai tá rolando, rolou esse ano, né? E que vai continuar rolando no ano que vem, né? Numa outra data oportuna, tá? Hoje eu quero falar com vocês, tá? De uma animação, deixa eu botar meu óculos aqui da tia, chamada Nausicaa do Vale do Vento, ou Náusea do Vale do Vento, tá? Gente, o que eu posso falar desse filme, lembrando sempre que eu tenho que dar spoilers aqui pra vocês, tá? É uma ficção científica distópica, né? Que tá trabalhando, né, a mensagem da consciência ambiental, né? É bem interessante você ver esse tipo de coisa. Você tem uma sociedade industrial, né, que é a nossa, né? Que poluiu o meio ambiente, né, todinho, tá? E essa poluição, né, acabou trazendo prejuízos, né, para gerações futuras, né? O filme se passa 1000 anos depois, né, na nossa sociedade industrial, e 1000 anos depois que houve uma poluição, né, da nossa sociedade industrial no planeta Terra, né, que acabou gerando uma espécie de região proibida, que é uma região meio que era meio que um mar, um negócio assim, um mar, uma região de florestas, né? Onde o ar ali respirável, ele era totalmente contaminado, tá? E você tinha insetos gigantes, né? Que sofreram mutações, inclusive vivendo nessa região, tá? E essa região, né? Eu esqueci agora o nome dessa região, mas era uma região toda contaminada que as pessoas não podiam frequentar, tá? Não poderiam ir, tá? E essa região, era alguma coisa assim chamado Mar de Miasmas, alguma coisa assim, tá? E o que acontece? Esse mar, ele estava meio que se expandindo, então essa região contaminada, que era chamada de mar, mas eu acho que era uma região de florestas também, alguma coisa assim, tá? Mas de florestas contaminadas, com esses insetos gigantes que contaminavam tudo, tá? Essa região estava se expandindo pelo planeta, tá? E estava ameaçando os reinos, né, que existiam no planeta, né? E aí o que vai acontecer? Você tem um reino, né, que é justamente o Vale do Vento, né? Que é um reino, assim, bem, como podemos dizer, bem antigo, uma coisa até meio um tanto quanto feudal, antiga, coisa e tal, uma aldeia que as pessoas estavam em plena harmonia com a natureza, né? Elas conseguiam, né, uma fonte de água limpa para poder fazer as suas plantações, né? Elas viviam próximas a uma floresta, coisa e tal, né? Que não era contaminada, não era uma região contaminada, tá? E esse reino vai ter uma princesa, que é justamente a Nausicaa, né? E é interessante ver que a Nausicaa, ela tem a propriedade de conseguir, né,
conversar com esses insetos. Ela ia nessa região proibida, né? Ela ia nessa região contaminada, tá? E ela conseguia extrair algumas coisas lá. Existe um inseto gigante, né? Que lembra muito os vermes de duna, inclusive, tá? E aí o que acontece? A gente vai ter justamente, né, essa moça, ela conseguindo se comunicar com esses insetos gigantes. Por um outro lado, existiam outros dois reinos, né, que eram muito mais militarizados. Você percebia que eles eram uma herança, né, dessa sociedade industrial, né, que eles tinham grandes, vamos dizer assim, máquinas aéreas gigantescas, coisa e tal, né, e essas máquinas aéreas eram estruturas altamente violentas, altamente militarizadas, né, no caso, né? E aí o que acontece, né? Essas duas sociedades mais militarizadas, elas meio que estavam em guerra uma contra a outra, né? Mas apesar delas quererem a mesma coisa, que era justamente fazer o quê? Destruir o mar, né? Destruir esse mar de miasmas, esse mar contaminado, essa região contaminada, né? E matar os insetos. Mas o grande detalhe é o seguinte, né? Embaixo dessa região contaminada, o que acontecia? Os insetos, eles meio que faziam uma espécie de filtragem dessa região contaminada e que ia para uma parte mais subterrânea, e nessa parte subterrânea, né, você tinha areia e água limpa sendo colocadas, né? Que era uma espécie de filtragem que esses insetos estavam fazendo dessa região contaminada, que fazia um lençol freático subterrâneo que abastecia, né, as outras civilizações, né, principalmente a civilização do vento, né, da nossa princesa Nausicaa. E aí a princesa Nausicaa percebeu isso, né, ela conseguiu ir para essa região subterrânea, né, coisa e tal, né, ela acabou descobrindo isso, ela faz amizade com um rapaz de uma desses dois reinos militarizados, coisa e tal, e aí ela precisa deter, né, o avanço, né, desses reinos militarizados contra, né, os insetos, né, e principalmente, né, evitar uma guerra dos insetos contra os humanos, né, que os insetos eles vão acabar, né, ficando revoltados, né, contra os humanos, mas ela tinha essa propriedade de acalmar os insetos e se comunicar com os insetos. Gente, eu tô falando assim bem por alto, tá? Mas é uma história muito bacana, uma história muito interessante, tá? É uma ficção científica distópica, tá? Mas que tá falando, né, alertando, né, para necessidade da gente preservar o meio ambiente, tá? E que às vezes o que pode parecer uma ameaça para a gente, na verdade, está em perfeita interação, né, com a natureza, né? Você tem uma espécie animal que você acha que é extremamente ameaçadora, mas se você tira ela daquele ecossistema, você acaba prejudicando todo mundo, né? Então é uma questão daqueles insetos gigantes, né, que estavam expandindo aquele mar de miasmas, eles estavam também ao mesmo tempo, né, provocando, vamos dizer assim, a limpeza daquele mar de miasmas para poder abastecer as outras sociedades com recursos naturais, né? Então é uma coisa bem interessante da gente perceber isso, e era necessário haver uma interação, né, entre eles, né, porque aqueles insetos, eles são seres sencientes, né, e se houvesse uma comunicação entre eles, todo mundo poderia viver em harmonia, e inclusive o avanço, né, desse mar de miasmas, ele poderia ser detido, inclusive, né. Então, quer dizer, é um filme, vocês estão percebendo, que é uma história muito bem elaborada, uma história muito bem contada. Não é uma grande novidade, a gente já viu coisas parecidas, né? Mas mesmo assim, entendeu? A forma como a coisa é colocada, né? O próprio fato da princesa Nausicaa, ela sempre tá ali com o planadorzinho dela, com o aviãozinho dela, meio que uma asa deltazinha que ela usa, né? E esses combates aéreos também, né? Com direito a muito tiro de metralhadora, coisa e tal, né? Que é uma herança, né, terrestre, né? Inclusive aparece um submarino, né, uma carcaça de submarino no meio do filme, né, que é uma coisa bem interessante, né? E você vê, né, como
o que foi realmente uma sociedade distópica, um futuro distópico, né, que a Terra acabou produzindo, distante 1 milênio, né, da nossa realidade presente, né, e que as pessoas nem tinham ideia do que tinha acontecido há 1 milênio atrás, né, que tinham sido os próprios humanos que tinham causado aquilo, né. Então é um filme que vale muito a pena assistir, gente. É uma história bem interessante. Quem gosta de ficção científica, tá, é um prato cheíssimo, tá, ficção científica distópica, diga-se de passagem. Tá certo, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.に覆われ、巨大生物オウムが支配する滅亡寸前の未来世界。清らかな風の吹く風の谷に、心優しい少女ナウシカがいた。人類は残り少ない資源を争って戦い合い、そのためにオウムの力を利用しようとしていた。オウムを怒らせないで。オウムが怒ると世界は滅びる。自然を、生き物すべてを慈しむナウシカの愛と勇気が燃え上がる。詩純な愛と冒険にあふれたスペクタクルロマン、風の谷のナウシカ。